Muita gente pensa que o sucesso de uma licitação pública se decide no dia em que as propostas são abertas, mas a verdade é que o jogo é ganho ou perdido muito, mas muito antes. Hoje, a gente vai decifrar as fases iniciais da nova Lei de Licitações do Brasil, a Lei 14.133. Vamos entender por que a etapa de planejamento se tornou a mais crítica de todas e o que isso muda, na prática, para a gestão pública. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Como é que se garante o sucesso de uma licitação antes mesmo de publicar o edital? Pode parecer estranho, né? Mas é exatamente essa mentalidade que a nova lei quer consolidar. Sucesso não é sorte, é construção. E essa construção começa com uma base muito sólida, bem antes do mercado sequer saber que a administração pública quer contratar alguma coisa. São as ações proativas, lá do comecinho, que fazem toda a diferença. Então, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com a grande virada de chave da lei, o planejamento. Se antes ele era muitas vezes visto só como uma etapa burocrática, agora ele é um princípio fundamental. Não é mais só um passo a ser cumprido, sabe? É a espinha dorsal de todo o processo. É o que define o rumo de tudo que vem pela frente. Isso não é só uma interpretação, não. Está lá no artigo 5º da lei, consagrado como princípio do planejamento. E o que isso quer dizer na prática? Que cada contratação precisa ser muito bem pensada, justificada e alinhada com os objetivos estratégicos da administração e, claro, com o orçamento disponível. Aquela era do contratar por contratar acabou. A regra agora é contratar com propósito. Olha só, esse aqui é o mapa do processo com 7 fases bem definidas. O nosso foco hoje está bem aqui, no começo de tudo, nas fases preparatória, de divulgação do edital e de apresentação das propostas. É exatamente aqui que a base para o sucesso é construída. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei é cristalina sobre isso no seu artigo 18. Ela diz que a fase preparatória é caracterizada pelo planejamento. A força dessa afirmação é o ponto-chave. O legislador amarrou a primeira fase ao ato de planejar. É um recado bem direto para a gestão. Invistam tempo e recursos aqui no começo. Ok, se a fase preparatória é sobre planejar, como é que isso se materializa? Bom, vamos para a construção do edital. E os 2 pilares dessa construção são o estudo técnico preliminar, o famoso ETP, e o termo de referência, o TR. São esses documentos que transformam uma necessidade pública em algo claro e executável. O ETP é, sem dúvida, uma das maiores inovações da lei. Pense nele como um diagnóstico. Antes de qualquer coisa, a administração precisa responder a perguntas cruciais. Qual é exatamente a nossa necessidade? Por que a gente precisa contratar isso? Quais são as soluções que existem no mercado? O ETP é esse documento de análise, é a investigação que justifica a contratação. É ele que mostra o interesse público e aponta qual é a melhor solução para o problema. É a base de tudo, o porquê da licitação existir. E a lei não deixa essa análise solta ao acaso. O artigo 18 define elementos obrigatórios que um bom ETP precisa ter. É um verdadeiro checklist para o gestor. É preciso descrever a necessidade, estimar as quantidades, fazer um levantamento de mercado para entender as opções e estimar o valor. Além disso, é fundamental justificar se o objeto vai ser dividido ou não e, no final, dar um parecer conclusivo, dizendo, sim, esta contratação é adequada e a melhor solução para o nosso problema. Cada um desses pontos força uma reflexão estratégica antes de se gastar um único centavo. Agora, um ponto que sempre gera muita dúvida: qual a diferença entre o ETP e o termo de referência? A distinção é simples, mas é poderosa. O ETP é o porquê, ele é estratégico, responde por que estamos contratando e qual é a melhor solução. Já o termo de referência é o como, ele é tático, detalhando o objeto, como ele vai ser executado e quais são os critérios de seleção. Ou seja, o ETP justifica a viagem, o TR é o mapa detalhado do caminho. Com o ETP e o TR prontos e bem fundamentados, a gente chega no edital. E aqui tem um princípio jurídico que todo gestor precisa ter gravado na mente. O edital é a lei da licitação. Isso é o que chamamos de princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E o que isso quer dizer na prática? Que a partir do momento em que o edital é publicado, tanto a administração quanto os licitantes estão presos às suas regras. Ninguém pode descumpri-las. Por isso, a construção cuidadosa desses documentos lá no início é tão vital. Qualquer erro ou ambiguidade neles vai ser transportado para a lei daquele processo. Perfeito! Com o edital construído sobre uma base sólida, a gente passa para a próxima grande fase. É o momento em que todo aquele planejamento interno finalmente encontra o mercado.
É a hora da publicação e da apresentação das propostas. É aqui que a teoria vira prática e a gente vê se o nosso planejamento foi eficaz para atrair as melhores soluções. E uma das mudanças operacionais mais importantes da nova lei está justamente aqui. A publicidade das licitações agora é centralizada. O palco principal é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Isso aumenta muito a transparência, facilita o acesso para fornecedores do país inteiro e padroniza o jeito como as licitações são divulgadas. É um passo enorme para um ambiente de contratações mais digital, integrado e, claro, mais competitivo. Certo. E o que acontece quando as propostas chegam? A nova lei traz o que a gente chama de princípio do formalismo moderado. A ideia, que vem do artigo 12, é que erros puramente formais, pequenos equívocos que não afetam a essência da proposta, não devem eliminar um licitante. O objetivo é buscar a proposta mais vantajosa, não sair à caça de erros de digitação. O foco é no que realmente importa, a qualidade e o preço. E aqui tem um ganho de eficiência gigantesco. O artigo 63 estabelece uma inversão de fases como regra geral. Como funciona? Primeiro julgam-se as propostas, se define o vencedor com base no preço ou na técnica, e só depois a administração vai verificar em detalhes os documentos de habilitação daquele que venceu. Pensa só no tempo e no trabalho que se economiza. Em vez de analisar pilhas de documentos de todo mundo, o foco vai direto para o primeiro colocado. Se eles tiverem ordem, o processo segue. Se não, aí sim passa-se para o segundo e por aí vai. É um sistema muito mais racional e ágil. Bom, já entendemos o fluxo e os princípios, mas como aplicar tudo isso e evitar as armadilhas do caminho? Nessa nossa reta final, vamos focar nos riscos mais comuns e nas boas práticas para se proteger. É a hora de transformar todo esse conhecimento em ação. Esse quadro resume os principais pesadelos de um gestor de licitações e, o mais importante, como evitá-los. O risco de um planejamento ruim, por exemplo, se combate com um ETP robusto. Um edital restritivo que acaba afastando bons competidores é evitado justificando cada exigência como a lei manda. Para não cair na armadilha de preços inexequíveis ou com sobrepreço, a solução é uma pesquisa de preços bem ampla usando vários parâmetros. E o resultado de tudo isso? Menos impugnações, menos atrasos. Porque um processo bem fundamentado desde o início é muito mais difícil de ser questionado. A prevenção, como a gente vê, está toda na fase preparatória. Para a gente fechar, aqui vai um checklist prático. Pense nele como os 5 mandamentos para começar bem uma licitação. Primeiro, verifique se a contratação está prevista lá no Plano de Contratações Anual, o PCA. Segundo, capriche no ETP. Terceiro, fundamente cada regra do edital. Quarto, faça uma análise de riscos para antecipar problemas. E quinto, um passo crucial. Sempre submeta ao processo análise do setor jurídico antes de publicar. Seguir esses passos não é garantia de 0 problemas, mas aumenta imensamente a chance de uma contratação bem-sucedida, eficiente e segura. E a gente encerra com essa reflexão, que resume a essência de tudo o que conversamos aqui. Com a nova lei, o planejamento deixa de ser só um ritual burocrático para se tornar a verdadeira chave estratégica para a eficiência nas contratações públicas. A Lei 14.133 nos convida a mudar a mentalidade. Investir tempo no começo para colher os frutos de uma contratação que realmente sirva ao interesse público. A resposta a essa pergunta vai definir o futuro da gestão de contratos no Brasil.